Tá aí. Bom, nessa terceira aula de revisão da química, eu aglutinei vários temas, né? Como vocês podem ver aí no título: ligações químicas, iônica, covalente, metálica, geometria e polaridade de moléculas e forças intermoleculares. Olhando para a prova do Enem, né? Como a gente está fazendo uma revisão mais direcionada para o Enem, não que ela sirva só para o Enem, mas é inegável isso, a gente está fazendo uma revisão para o Enem. Se vocês olharem na prova do Enem, todo ano, mas é todo ano, cai uma questão de interação molecular, né? Os assuntos de ligação química, geometria e polaridade, eles não caem tanto, porém, eles são pré-requisitos para você entender interação molecular, né? A gente sabe que a interação molecular, ela surge da atração que pode haver em maior ou em menor intensidade das moléculas, né? Ou moléculas ou íons, né? Você tem interação, por exemplo, chamada íon dipolo, tem a ponte de hidrogênio, né? E o esquema que a gente vai tentar fazer aqui, é óbvio que não dá para a gente revisar tudo. Eu vou tentar fazer um esquema com uma linha de raciocínio para que você entenda como é que esses assuntos se conectam. E aí, à medida que a gente vai trazendo esses pontos, eu vou colocando, olha, de ligação, o que precisa lembrar mais? De geometria, o que precisa lembrar? E assim por diante. Então, é uma revisão um pouquinho demorada. A teoria dela é um pouquinho demorada, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos começar. Peraí, deixa eu afastar aqui. Pronto. Vamos começar aqui fazendo o nosso resumo. Então, a ideia é a seguinte. Vamos falar um pouco de ligações químicas. A gente vai tentar não focar muito na formação da ligação em si, mas quais são as consequências, por exemplo, de uma substância ter ligação iônica, covalente ou metálica. A gente sabe que as ligações químicas, elas se originam da atração entre átomos. Tá. Essa atração entre átomos vai fazer com que esses átomos se aproximem e se unam. A gente pode enxergar, de maneira geral, a ligação química como uma força que mantém os átomos atraídos. Tá? O que essa força... Qual é a vantagem, se é que a gente pode chamar, pode dizer, né, vantagem, de um átomo se ligar? É a tal da estabilidade química. A estabilidade química. Né? Esse conceito de estabilidade é um conceito bem complicado. A gente, durante o ano, falou um pouco sobre isso, né? Que estabilidade, para a gente aqui na química, tem sinônimo de, vamos dizer assim, baixa energia, né? Um composto, quando os átomos eles têm uma energia própria deles, intrínseca. Quando os átomos se aproximam e formam uma estrutura, pode ser uma molécula, pode ser um composto iônico, esses átomos abaixam a sua energia. Então, digamos assim, estar ligado para um átomo é bom do ponto de vista energético, ele acaba se estabilizando, tá? Essa atração ela pode acontecer via ligação iônica, via ligação covalente, deixa eu faltar um chapeuzinho aqui, e via ligação metálica. Tá? Cada uma tem as suas características. Tá? O que é que vai determinar o tipo de ligação que um átomo vai fazer com o outro? Tanto a ligação iônica, como a ligação metálica, como a ligação covalente, elas são motivadas por diferenças na eletronegatividade dos ligantes. Lembra que na aula de ontem a gente falou um pouquinho de propriedade periódica, né? E a eletronegatividade é uma propriedade periódica muito importante para a gente, porque ela vai dar para a gente o comportamento do átomo quando ele for se ligar. Né? A gente tem basicamente três situações. Né?
Na ligação iônica, a gente tem um ligante A associado a um ligante B, onde, via de regra, um dos ligantes tem alta eletronegatividade e o outro tem baixa eletronegatividade. Eletronegatividade. Né? É o que a gente costuma se referir de maneira mais explícita, né? Quando a gente fala assim, você tem um metal ligado a um ametal. Ametal. Que tipo de composto a gente está falando aqui especificamente? A gente está falando de sais, ácidos não, ácidos são covalentes. Sais, hidróxidos, que são as bases, né, famosas, as bases de arrênios, né, e alguns óxidos. Alguns óxidos. Tipo óxido de cálcio, óxido de sódio, tá? Beleza? Os compostos iônicos, a ligação iônica é a ligação mais forte que nós temos. Em termos de força, né, quando você compara a força de uma ligação iônica, a força de uma ligação covalente e a força de uma ligação metálica, a ligação iônica disparado é a mais forte. Por que ela é a mais forte? Porque no processo de formação da ligação, você vai ter uma troca de elétrons. Você vai ter o elemento metálico perdendo elétron para o elemento não metálico. A diferença de eletronegatividade entre os átomos é tão intensa que um átomo arranca elétron do outro. Tá? Vamos lembrar que a eletronegatividade, gente, ela é uma escala onde para cada elemento nós temos um valor de eletronegatividade. Só para citar um exemplo, uma ligação NaCl, por exemplo, é uma ligação iônica, né? O sódio, que é um metal da família 1A, ele tem uma eletronegatividade que gira aí em torno de 0,8. Onde 0 seria o melhor valor de eletronegatividade, né? Então ele tem uma eletronegatividade bem pequena. O cloro, por sua vez, ele tem uma eletronegatividade por volta de 3,5. Tá? Na escala de eletronegatividade, quem definiu essa escala foi o Linus Pauling, tá? O mesmo cara da distribuição eletrônica. Nessa escala de eletronegatividade, o maior em termos de eletronegatividade é o flúor, que vale 4 a eletronegatividade. Tá? Então, quando a diferença de eletronegatividade é muito forte, um átomo arranca o elétron do outro, né? O átomo que perde o elétron se torna um cátion, e um átomo que ganha o elétron se torna um ânion, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Se prepara, tá, gente? Porque o que tem de slide hoje, meu, eu tô com 5 aulas abertas aqui. 5 aulas abertas. Deixa eu abrir aqui o slide que eu quero que vocês vejam agora, para a gente bater um papo sobre ligação iônica. Ó. Aqui, ó. A teoria do octeto, ela ajuda a gente a entender um pouquinho a dinâmica da ligação iônica, né? Então, para a teoria do octeto, né, o que a gente considera? Que os gases nobres, que são os elementos que não fazem ligação, são estáveis, vamos dizer assim, já nasceram estáveis e, portanto, não se ligam. E essa estabilidade, ela vai ser associada com a camada de valência. Olha isso aqui, ó. A camada de valência de um gás nobre, ou ela é S2 para o hélio, e para os outros gases nobres da tabela, a camada de valência termina em S2P6, que é o famoso octeto, né? Então, o que a teoria do octeto vai dizer? Ela vai dizer assim, olha, qualquer elemento que não seja um gás nobre vai buscar a estabilidade ficando parecido com o gás nobre. Então, por exemplo,
Numa ligação NaCl, como a gente viu ali no exemplo, o sódio ele tende a perder elétron para ficar parecido com gás nobre, e o cloro tende a ganhar elétron para ficar parecido com gás nobre. Tá? Os elementos de alta eletronegatividade vão ganhar elétrons, vão se tornar ânions, e os elementos de baixa eletronegatividade vão se tornar cátions. Tá? Aqui a gente tem um outro esquema, que eu acho que dá para a gente mostrar aqui. Ó. A gente costuma dizer, na ligação iônica, que ocorre uma transferência de elétrons. Então, aqui você tem a eletrosfera do sódio, aqui temos a eletrosfera do cloro. Tá? Quando ocorre a ligação iônica, o sódio, por ser o menos eletronegativo, ele perde elétron, perdeu elétron. Olha como é que ficou a camada de valência do gás nobre, ó, do sódio, perdão. Tá? Essa configuração aqui eletrônica é a mesma configuração eletrônica do neônio. Então, o sódio, ele perde elétron para ficar que nem gás nobre. Tá? O cloro, ele também vai sofrer um processo, só que ele vai sofrer um processo ganhando elétron. Né? Ah, Dan, por que é o cloro que ganha e o sódio que perde? Por causa da eletronegatividade. É a eletronegatividade que vai governar quem vai tornar cátion, quem vai tornar ânion. Tá? Beleza? O que você precisa saber de composto iônico que é importante? Deixa eu vir para cá. Ó. Essa lista de informações é uma lista de propriedades que a gente consegue observar em todos os compostos iônicos. Tá? Eles são sólidos na temperatura ambiente. Depois a gente vai mostrar um slide aqui que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Possuem altos pontos de fusão e ebulição. Apresentam-se na forma de cristais. São duros e quebram com facilidade. Tá? Diferentemente de metal, por exemplo, que metal é maleável, né? O metal, quando você aplica uma força nele, ele entorta. E quando estão fundidos ou dissolvidos na água, são bons condutores elétricos por causa da dissociação, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Aqui a gente tem a estrutura de um composto iônico, ó. Composto iônico no estado sólido. O que mantém o sódio e o cloro unidos é a atração elétrica, tá? Percebe que isso aqui não é uma molécula. Isso aqui não é uma molécula, isso aqui é um pedaço de um cristal. A gente chama de aglomerado iônico, tá? Essa ligação ela é tão rígida, tão forte, que os compostos iônicos acabam sendo cristais, sólidos, né? Esse aspecto cristalino dos compostos iônicos, ele ocorre porque a ligação é muito forte. Então não tem como você ter, nas condições em que nós estamos, né, as condições ambiente, você não tem como ter composto no estado líquido. Pelo menos composto iônico não, tá? Para você derreter o composto, você vai ter que aquecer ele demais da conta. Tá? Aqui a gente tem a interação dos íons com a água. Tá? As moléculas de água envolvem os íons. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse envolvimento aqui, né? Tá? Que isso aqui é uma força intermolecular. Então veja, olha que interessante isso aqui. Quando o composto iônico dissolve, você tem a quebra da ligação iônica. Quebrou a ligação iônica. Porém, os íons, depois que a ligação é quebrada, os íons mantêm-se, de alguma maneira, interagindo com outras coisas. Agora, o sódio, ele não está mais interagindo com o cloro, ó. Aqui. Ele está interagindo com a água. Essa interação é uma interação intermolecular. Então, veja, ó. Espera aí. Aqui nós temos uma interação intermolecular. Intermolecular. A ligação... Opa! Intermolecular. A ligação iônica propriamente dita não é uma interação intermolecular. Ela é uma interação intramolecular. Tá?
Quando a gente fala em ligação intramolecular, a gente está falando de ligação iônica covalente metálica. Ligação intermolecular são as que a gente vai discutir daqui a pouquinho, tá? Beleza? Bom, além da ligação iônica, a gente tem a ligação covalente. Então, pera lá. Aqui, vamos voltar para o resumo. Hoje vai ser uma loucura. Aqui. Vamos falar da ligação covalente. Espera aí. Vocês devem estar vendo agora o slide de novo. Aquele slide do começo da aula. A ligação covalente. Da ligação covalente, galera, a história é outra. Por quê? Porque a gente tem um átomo A, um átomo B, mas a diferença de eletronegatividade não é tão grande. Então, esse cara... Então, aqui, há uma menor diferença de eletronegatividade. E muitas vezes, nem há diferença de eletronegatividade quando acontece uma ligação apolar. Por que é legal de você saber isso? Pelo seguinte, a ligação, como os átomos que estão envolvidos na ligação, eles são eletronegativos, os dois, tá? Não dá para um átomo arrancar o elétron do outro. Não tem como acontecer isso. O que eles vão fazer é compartilhar. Então, o A compartilha o seu elétron com o B e o B compartilha o seu elétron com o A. Então, geralmente não. A ligação covalente, ela é feita entre ametais. Ametais, né? Então, você pode ter ligações como, por exemplo, H ligado com Cl, e pode ter ligações do tipo H ligado com H. De maneira bem genérica. O que uma ligação tem de diferente da outra? Bom, nas duas ligações, ocorre compartilhamento de elétrons. Esse compartilhamento de elétrons, ele pode ser feito de maneira polar ou apolar. No caso do HCl, por exemplo, a gente tem uma ligação covalente polarizada. Polar, ligação covalente polarizada. No caso do hidrogênio, da molécula de hidrogênio, a gente tem a ligação covalente apolar. Por que esse conceito é importante? Porque é aqui que começa a surgir os primeiros conceitos, né, para entender a interação molecular. A ligação polar se diferencia da apolar por quê? Porque quando a gente faz uma ligação entre dois átomos de eletronegatividade diferentes, ocorre o que a gente vai chamar de deformação. Eu vou mostrar uma imagem para vocês, tá? Deformação do orbital molecular. Deixa eu explicar para vocês o que diabo que é isso. Deformação do orbital molecular. Vou trocar aqui o slide. Vou achar agora aqui. Aqui. Onde tá? Espera aí, tá, gente? Tô achando aqui. Uai, onde que tá? Ô, gente, tava procurando aqui. Não tô achando. Vou ter que desenhar. Peraí, se não tiver aqui, eu vou ter que desenhar.
Aqui. Tem. Peraí. Ó, vou mostrar para vocês aqui um slide. Peraí, nem sei se era esse slide que eu ia mostrar. Aqui, ó. Esse slide ele é bom porque ele tem uma porrada de coisa para explicar aqui. Ó. Aqui você tem duas moléculas de HCl se atraindo, ó. Elas estão se atraindo. Vamos esquecer um pouco a atração, né? Porque a gente vai falar daqui a pouquinho disso. Mas eu queria que vocês observassem esse perfil aqui da molécula, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte meio esfumaçadinha aqui? Tenta imaginar que os elétrons que estão sendo compartilhados aqui, ó. Você tem o hidrogênio. Deixa eu pegar o laser aqui. Você tem o hidrogênio e aqui você tem o cloro, certo? Os elétrons que estão sendo compartilhados, eles estão compartilhados entre os dois átomos, tá? Essa região aqui eu chamo de orbital molecular. O que é o orbital molecular? É a região da molécula onde você pode encontrar os elétrons que estão sendo compartilhados. Se tem compartilhamento de elétrons, você concorda comigo que uma hora o elétron está do lado verde, outra hora ele está do lado branquinho. Uma hora ele está do lado do cloro, outra hora ele está do lado do hidrogênio. Observando o desenho, a gente vai notar que a parte verde, que é a parte onde está o cloro, ela é maior. Tá vendo? Esse desenho do orbital maior é para representar um deslocamento do par eletrônico na direção do cloro. Do cloro. É mais ou menos assim, ó. Aqui a gente tem o par eletrônico, certo? Só que esse par eletrônico, ele fica teoricamente fazendo isso, ó. Hidrogênio, cloro, hidrogênio, cloro, hidrogênio. Só que como o cloro é mais eletronegativo, o par de elétron, ele passa mais tempo perto do cloro do que do hidrogênio. Tá? Se você tirasse uma foto dessa molécula, muito provavelmente você iria ver o elétron perto do cloro. Mais vezes do que perto do hidrogênio. Esse deslocamento do par eletrônico faz com que uma região da molécula seja mais negativa e uma outra região seja mais positiva. Essa diferença de carga, entre aspas, aqui, ocorre por quê? Por conta da polaridade da ligação. O átomo mais... Eu costumo dizer muito assim na aula, né? Quem tem aula de química comigo sabe. O átomo mais eletronegativo, ele, entre aspas, puxa os elétrons para perto dele. O elétron não deixa de ser compartilhado, mas ele está sendo compartilhado de uma forma desigual. Quando o elétron é compartilhado de maneira desigual, você tem a tal da ligação polar, tá? Quais são os elementos que tendem a formar ligações polares? Vamos voltar aqui. Quais são os elementos que tendem a formar ligações polares? Os elementos mais eletronegativos, né? Vamos colocar aqui uma observação, ó. Espera aí. Deixa eu descompartilhar e compartilhar de novo. O único problema disso é isso. Você tem que ficar descompartilhando e compartilhando. Aqui. Ó. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, hidrogênio. Vou colocar o hidrogênio, eu não vou nem colocar o fósforo. Tá aqui. Tá? Só que é uma escala de ordem crescente de eletronegatividade. É uma escala de ordem crescente de eletronegatividade. Tá? O flúor tem eletronegatividade 4 e o hidrogênio
tem eletronegatividade 2,1. Tá? Qual a diferença de uma ligação polarizada para uma não polarizada? A ligação não polarizada, que é a tal da ligação apolar, ela não forma esse deslocamento. Então, a molécula, ela não vai ter uma região negativa e uma região positiva. A molécula, ela vai ser uma molécula sem polos. Daí o termo apolar. Tá? Notem uma coisa importante. Na ligação iônica, isso não acontece. Tá? A gente não deve falar ou nem anotar nenhuma alternativa que fale que uma ligação iônica é polar. Não. A ligação iônica é iônica. Uma ligação ela só é polar quando o que origina o processo é um compartilhamento. Então é assim, a ligação é covalente? É. Então ela pode ser polar ou apolar. É basicamente isso. Tudo bem? Beleza? Até aqui tranquilo? Bom, além da ligação covalente, além da ligação iônica, nós temos a ligação metálica. Peraí. Não, a gente tinha até colocado um título aqui. Vou colocar aqui. Tá? Nós temos também a ligação metálica. A ligação metálica tem pouca coisa para saber. A ligação metálica, como o próprio nome diz, ocorre entre metais Da mesma forma que a ligação iônica, ela forma cristais. E ela tem uma característica bem diferente da ligação iônica. Por quê? Os metais, eles são elementos doadores de elétrons. Quando a gente pensa em metal, a gente pensa em elemento que gosta de perder elétron. Muito bem. Na medida em que o elemento gosta de perder elétron, os elétrons dos metais, quando eles se unem, eles ficam frouxos. Os elétrons da camada de valência dos metais, vou escrever aqui, ó. Os elétrons de valência ficam. Eu vou escrever, não sei se essa palavra talvez seja a mais adequada. Ficam parcialmente livres dentro da estrutura do cristal. Tá? A química usa uma expressão, vocês já devem ter ouvido em aula isso, né? Mar de elétrons. É isso que dá para os metais a capacidade de conduzir corrente elétrica. Tá? Os metais têm uma característica específica de condução de corrente, por quê? Porque quando, imagina, por exemplo, assim, ó, isso aqui é um átomo de metal. Aqui tem um outro átomo de metal, aqui tem um outro átomo de metal, e assim por diante, formando uma espécie de cristal. Tá? Entre os átomos do metal, dos metais, você tem os elétrons de valência. Então, aqui tem um elétron de valência, aqui tem elétron de valência, aqui tem elétron de valência, e assim por diante. Né? Esses elétrons, eles não ficam restritos só a um átomo. Então, imagina um elétronzinho aqui, ele fica fazendo isso, ó. Ele fica circulando em torno da estrutura. Assim, ó, se movimentando. Tá? Essa movimentação constante dos elétrons é o que faz a gente conseguir fazer condução elétrica no metal. Né? Os elétrons ficam andando aleatoriamente. Quando você coloca o metal dentro de um campo elétrico, os elétrons começam a andar todos numa direção só. Né? Por exemplo, uma pergunta que é muito comum em vestibular é a seguinte: o composto iônico é cristalino, mas não conduz corrente. O composto metálico também é cristalino,
mas não conduz corrente. Aliás, mas conduz corrente. Por que essa diferença? Por que um cristal conduz e outro não? E a resposta vai muito nessa linha. Olha, composto iônico é cristal, mas os elétrons não estão se movimentando. O cristal iônico, ele é formado por bolinhas positivas atraindo bolinhas negativas. O cristal metálico são vários átomos de metal, não tem átomo positivo e negativo, e os elétrons ficam orbitando ao redor desses núcleos, que é o que vai deixar o metal na condução, tá bom? Beleza? Uma coisa que eu esqueci de contar para vocês é que composto covalente pode ser sólido, líquido ou gasoso. Né? A gente tem uma série de exemplos de compostos covalentes. Por exemplo, a água é um composto covalente, mas é líquido. O metano é um composto covalente, é gasoso. A sacarose é um composto covalente e é sólido. Então, o estado físico para o composto covalente, ele varia bastante, justamente por causa das forças intermoleculares, tá? Beleza? Outra coisa que eu queria comentar, lá vou eu de novo. Agora tem que achar aqui. Geometria, ligação covalente, puta que pariu. Aqui, ó. Deixa eu mostrar uma figurita aqui para vocês. Uma outra coisa, ó. Que composto covalente tem? Geometria. Olha para esse slide aqui, ó. Olha para esse slide. Eu tenho geometrias tetraédrica, eu tenho geometria trigonal piramidal, eu tenho geometria angular. Os compostos covalentes, eles formam moléculas. E moléculas têm geometria. Tá? Dan, eu tenho que conhecer a geometria de algumas moléculas? É bom conhecer. É bom conhecer. Deixa eu ver se eu tenho aqui um quadro com umas figurinhas. Tem um quadro tão bom de geometria aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse aqui eu vou até pedir para vocês, se eu achar aqui, eu vou pedir para tirar print. Eu não tô achando, gente. Tem muito slide aqui, mano. Tá uma loucura. Tá uma loucura. Tá? Beleza? Vamos pegar algumas questões aqui de compostos para a gente poder falar algumas coisinhas a mais, tá? Eu vou começar, não sei se vocês estão vendo aqui o slide. Espera aí, já me perdi aqui. Aqui, agora vai. Aqui. A gente vai começar com a questão número 4 do Enem. Dá uma olhada aí na questão. Até meio fresquinha, hein? Ó, não é tão antiga, não é tão antiga nem tão nova. Aqui ele fala do grafeno. O grafeno é uma forma alotrópica do carbono constituída por uma folha planar, ou seja, é um arranjo bidimensional, com átomos de carbono compactados e com a espessura de apenas um átomo. Então imagina um plano assim, ó, como está minha mão, onde os átomos de carbono estão ligados, né? Na aula, acho que na aula 1, né, gente, de revisão, a gente falou de alotropia. Então lembra que os alótropos do carbono são o diamante, o grafite, que é que ele chama de grafeno, e o fulereno. Tá? Todos são alótropos do carbono. Tá, o carbono é um ametal. Ele tem a capacidade, quando se liga com ele mesmo, de fazer ligação covalente. Ligação covalente. Tá? Só que o problema é que o carbono pode fazer ligação covalente de vários tipos, né? O carbono ele pode, por exemplo, formar ligações desse tipo aqui, ó. Espera aí, vamos colocar em ordem. Ele pode formar ligações assim, ó, formando um tetraedro.
Tá? Ó. Tudo bem essa anotação, né, gente? Todo mundo lembra, né? Dessa anotação do carbono tetraédrico. Nessa configuração, o carbono é chamado de carbono sp3. É um tipo de hibridização. A gente teve aula de hibridização durante o curso, uma aula super difícil também, né? Nossa, aquela aula eu lembro dessa aula até hoje. Tá? Esse é o carbono que vocês conhecem como saturado. Carbono que faz 4 ligações simples. Tá? Esse carbono, você encontra ele no diamante. No diamante. Tá? O carbono do grafite, ele é diferente. Por quê? Porque ele faz uma dupla e 2 simples. Ele é um carbono planar, que a gente fala. Por que a gente diz que ele é um carbono planar? Porque as 3 ligações do carbono, a dupla e as 2 simples, elas estão sendo feitas no mesmo plano. No mesmo plano. Esse é um carbono planar, tá? Esse carbono, ele chama-se carbono sp2. Tá? É o carbono do grafite. É? E a gente tem um outro tipo de carbono que pode ser identificado ou assim, com 2 duplas, ou assim. Né? Nesse caso, as 2 ligações elas formam uma estrutura linear. Linear. O ângulo entre as ligações aqui, ó, é de 180 graus. Tá? Aqui o ângulo é de... Deixa eu colocar os ângulos aqui, ó, para a gente lembrar. Aqui o ângulo é de aproximadamente 109 graus. É o mesmo ângulo da água, né? Todos os ângulos, tá? Que é a geometria tetraédrica. Tetraedro. Aqui você encontra esse tipo de carbono em cetonas, aldeídos, ácidos carboxílicos, né? A famosa carbonila. Lembra da carbonila? Tá? Aqui o ângulo é de 120 graus. E a geometria dessa criança aqui é trigonal. Trigonal plana, né? Plana. Tá bom? Tem toda uma teoria, né, para descobrir por que que o carbono chama sp2. Por que que quando ele é sp2 a geometria é trigonal? Mas a gente não vai poder falar de tudo isso, né? A gente está meio que jogando os tópicos que você tem que lembrar. Tá? E aí a gente tem um terceiro carbono, que são esses 2 tipos, né? Que é o carbono sp, carbono de hibridização sp, que é um carbono linear, né? O carbono linear, ele forma as 2 ligações que ele tem, né? As 2 duplas aqui, ó, ou a dupla, a tripla e a simples, formam um ângulo de 180 graus. Tá? Beleza? Esse daqui é o carbono linear. Beleza? Veja, olha como o Enem tem se tornado uma prova conteudista, não é? Eu nunca imaginei que ia cair numa questão de Enem um tipo de assunto que cobrasse do aluno que ele soubesse hibridização de carbono. Né? Você vê que a questão ela é curta, né? Aí ele vai perguntar, ele quer saber que tipo de carbono eu tenho ali. Né? Qual é o tipo de estrutura que o carbono forma. O carbono, se você observar aqui, todos os carbonos estão formando figuras assim, ó. Olha para cá, ó. Tá vendo? Tá? Ele fala que a estrutura é plana, é um arranjo bidimensional, ou seja, ele tem largura e altura, mas não tem profundidade, tá? Então todas as evidências apontam para um carbono de hibridização sp2 com geometria trigonal planar, tá? Alternativa A. De ai meu Deus, né? Ai meu Deus. Tá? Não. O fulereno ele tem carbono sp3, tá? O fulereno ele tem carbono sp3, não tem tripla. Aonde que você encontra isso aqui, ó? Em alcino. Hidrocarboneto, por exemplo, né? Tá? Mas nos alótropos, o fulereno é sp3,
O diamante também é sp3, só que eles formam estruturas um pouco diferentes, tá? E o grafite é sp2. Tá? Beleza? Vamos fazer outra aqui. Beleza, beleza. Então vai falando aí que eu tô... Peraí, não sei se é B. Não, não é. SP3... Ah, essa é B, né? Ah, B. Tá, agora entendi o que você falou. O Danilo viu errado aqui. B de bola. B de bola. Tá, obrigado. Aqui. Essa aqui, ó. 13. Amônia, dióxido de carbono, dióxido de enxofre, tetracloreto de carbono. Fórmulas e geometrias. Piramidal, linear, angular e tetraédrica. De acordo com o gráfico, as substâncias constituídas por moléculas apolares, mas que apresentam ligações polares, são... Então, aqui, a questão ela lida com um conceito que gera uma puta confusão da galera. A galera confunde o termo ligação polar ou apolar com molécula polar ou apolar. Tá? E eu coloquei essa questão aqui justamente para que a gente possa discutir esse assunto. Dan, como é que eu sei se uma molécula é polar ou apolar? Bom, você tem duas coisas aí. Se a molécula for pequena, você vai ter que desenhar a geometria dela e você vai ter que descobrir a polaridade. Se a molécula for uma molécula grande, como acontece com muita frequência na orgânica, aí existem truques, que depois a gente vai discutir aqui, os truques, tá? Então, veja, eu tenho molécula de amônia, que é uma pirâmide. Então, você tem aqui, ó, um hidrogênio, um outro hidrogênio, e aqui um terceiro hidrogênio, ó, lá atrás. Então, aqui H, H e H. Tenta imaginar um tripé. Tá? A ligação NH é uma ligação polar. Certo? Ela é uma ligação polar, porque o nitrogênio tem eletronegatividade superior ao hidrogênio. Agora, tenta imaginar que na parte superior do meu tripé, você tem um átomo de nitrogênio que está puxando elétron dessa perninha, está puxando elétron dessa perninha e está puxando elétron dessa perninha. Cada elétronzinho que está sendo puxado, eu estou representando por uma setinha, como se fosse um vetor. Tá? Então, você tem o nitrogênio puxando elétron de 3 ligações, de tal maneira que essa região aqui, ó, vai ser o polo negativo da molécula. Você vai fazer uma espécie de soma de efeitos. Então, o nitrogênio está puxando elétron de um lado, puxando elétron do outro, puxando elétron do outro lado. Então, no final, você tem uma concentração de elétrons na parte superior da molécula e uma falta de elétrons na parte de baixo aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui de baixo, ó? Isso aqui é o polo positivo da molécula. Ou seja, a molécula de amônia é uma molécula polar e as suas ligações também são polares. As duas coisas acontecem, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a molécula de CO2, a história é outra. Por quê? A molécula de CO2, ela é linear. Ok?
Olha que interessante agora. A ligação carbono-oxigênio é uma ligação polar. Tudo bem. Acontece o seguinte, como ela é uma ligação polar, e o oxigênio é o mais eletronegativo, eu posso dizer então que o oxigênio puxa elétron para o lado direito. Esse é o efeito da polarização. Só que do outro lado, nós temos um oxigênio puxando elétron na mesma direção em sentidos opostos. Então aqui eu vou dizer que os efeitos se anulam. Os efeitos se anulam. O efeito que um oxigênio exerce acaba anulando o efeito do outro oxigênio, tá? Qual é o resultado? Fazendo uma analogia, é como se fosse um cabo de guerra, gente. É como se fosse um cabo de guerra. Você tem oxigênio puxando para um lado, oxigênio puxando para o outro lado, esses efeitos acabam se anulando. Então, embora as duas ligações sejam polares, eu vou dizer que a molécula é apolar. Molécula é apolar. Tá? Quer dizer, o que o exercício tenta mostrar para a gente, né, é que a polaridade ela depende muito da geometria da molécula. Não basta você saber que a molécula tem ligação polar, que ela pronto já é polar. Não. Dependendo da geometria, você pode ter situações diferentes. Um outro caso, né? Vamos pegar aqui os casos para a gente destrinchar. Pega lá o caso do SO2. O SO2, segundo o enunciado da questão, ele tem uma geometria angular. Então, você tem o enxofre, ele faz uma dupla com oxigênio e faz uma dativa com outro oxigênio aqui, ó. Tá? Fez uma dupla e uma dativa. Como o oxigênio é mais eletronegativo que o enxofre, você vai ter aqui, ó, uma ligação polar para baixo, para cá, e outra ligação polar para cá, também para baixo. Tá bom? Ou seja, esses dois vetores, essas duas, vamos dizer assim, essas duas polarizações, elas não se anulam. Elas estão apontando ambas para baixo, né? Então aqui os efeitos não se anulam. Os efeitos não se anulam. Se os efeitos não se anulam, a molécula é polar. Então, o lance para você determinar a polaridade é esse. É você olhar para a molécula da forma que a geometria dela é, né? E analisar se aquelas ligações têm efeitos que se anulam ou não se anulam, tá? Então, aqui a molécula é polar. Polar. Tá? E a última que está faltando, acho que a gente já chegou na resposta, na verdade, né? É dióxido de carbono e tetracloreto de carbono. Por que o tetracloreto de carbono é apolar? Vamos fazer um desenho dele aqui, ó. Aqui você tem o cloro, o carbono, perdão, aqui o cloro, aqui um outro cloro, aqui um terceiro cloro, formando o tetraedro, e aqui um quarto cloro. Tá? Essa molécula ela tem 4 ligações polares. Ela tem uma ligação polar para cima, para baixo, para dentro do plano da tela e para fora do plano da tela. Tá? Aqui, gente, não é tão óbvio isso que eu vou falar. Vocês vão ter que acreditar em mim. Essa molécula ela é uma molécula tridimensional. Então, imagina o seguinte, ela tem um tripé, aqui, ó, ela tem um tripé, e aqui em cima ela tem uma quarta ligação.
tá? Quando a gente faz a soma dos 4 vetores, adivinha, o resultado dá zero. Esse efeito, esse efeito, esse efeito e esse efeito, os 4 efeitos acabam se anulando, tá? Repito, não é tão simples de enxergar aqui, por quê? Porque eu estou numa tela, e essa molécula é 3D. Eu teria que mostrar a molécula para vocês e provar matematicamente que os vetores vão se anular, tá? Aqui os efeitos se anulam. Os efeitos se anulam. Portanto, a molécula é apolar. Anulam. Tá? Molécula apolar. Espera aí que eu já atendo vocês aqui, tá? Eu tô vendo aqui. Tem gente chamando. Apolar. Tá aí. Tudo bem? Tem pergunta aqui. Posso ter um caso de molécula polar sem par de elétrons sobrando no elemento central? Puta, não me lembro de cabeça aqui. Polar sem par de elétrons sobrando no elemento central. É que se eu não tenho par de elétrons sobrando no elemento central, ela vai ser linear, né? Estou tentando pensar, por exemplo, no SO2. Eu acho que não existe caso assim. Pelo menos que eu estou me lembrando de cabeça, tá? Porque, por exemplo, se você for analisar em cima da tua pergunta, né? Eu posso te devolver com uma outra observação, ó. O CO2 é linear, certo? E o SO2 é angular. Essa é a diferença que explica por que uma é apolar e a outra é polar. Né? Aqui os vetores se anulam e aqui os vetores não se anulam. E aí vem em cima da tua pergunta, mas então por que uma é linear e outra não? Por causa do par de elétron. Então, uma coisa que é interessante de falar é o seguinte, o par de elétron, porque o que acontece, né? No caso do enxofre, não sei se vocês lembram, aqui nós temos um par de elétrons sobrando, ó. A presença desse par de elétron faz com que a molécula seja angular. No carbono, por exemplo, aqui ó, não tem par de elétron sobrando. O fato de não ter o par de elétron sobrando faz com que a molécula tenha essa capacidade de desenvolver a parte linear, tá? Tudo bem? Beleza. Então, tentando responder a tua pergunta. A culpa não é do par de elétron da molécula ser polar ou apolar. A culpa é da geometria. Só que o par de elétron tem influência direta, tá? Beleza? Então ficamos com a alternativa, deixa eu ver, dióxido de carbono e tetracloreto de carbono, né? Alternativa B. Vendo aí que se não esqueço. B de bola. Tá bom? Tranquilo? Let's talk about forças intermoleculares. Espera aí. Vamos falar de forças intermoleculares. Eu tinha mais uma aqui de ligação química, mas não vai dar tempo, então já vou começar a falar de ligação molecular. Então vamos lá. Interações moleculares. Bom, quando a gente fala em interação molecular, gente, nós estamos falando de uma interação que é tipicamente atrativa. Não existe força intermolecular de repulsão, tá? E ela ocorre de que maneira? Essa atração, ela vai acontecer por meio de dipolos ou por meio de um íon e um dipolo. Essa é a sacada. Uma molécula vai atrair a outra através dos seus dipolos. Então você imagina, por exemplo, uma molécula, isso é uma molécula, tá? Que tem um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. Essa molécula vai atrair uma outra molécula
que tem um outro dipolo. Isso é uma atração de dipolos. A atração acontece aqui. Tá? Bom, a gente tem 3 níveis de atração de dipolo. Quando o dipolo é momentâneo, quando o dipolo é permanente, ou quando o dipolo é muito intenso. Dipolo muito forte. Muito forte. Tá? O dipolo momentâneo acontece em moléculas apolares. O que acontece quando a molécula é apolar? A molécula não tem polo. Ela é apolar. Quando ela se aproxima da outra, criam-se dipolos ali. Uma molécula induz a formação de dipolo na outra. Por isso que essa força é chamada de força de dipolo induzido. Tá? É a força de dipolo induzido. Induzido. Tá? Essa interação, ela pode ser uma interação forte ou fraca. Tudo vai depender da intensidade desse dipolo induzido, tá? Você tem moléculas, por exemplo, orgânicas, que tem força de dipolo induzido, que chega a ser maior, mais forte que a ponte de hidrogênio, tá? Isso vai depender do tamanho da molécula, no caso das moléculas orgânicas, né? Lembra que a força de dipolo induzido, ela vai crescendo com o tamanho da molécula. A molécula vai ficando maior, a interação vai ficando mais forte. Quando o dipolo é permanente, você tem moléculas polares, e a gente vai chamar de força de dipolo permanente. Só que, às vezes, o dipolo é muito forte. Quando o dipolo é muito forte, a gente vai chamar de ponte de hidrogênio. Tá? Então, uma coisa que é muito legal de vocês saberem, se é que vocês não sabem ainda, é que a ponte de hidrogênio, na verdade, gente, ela é um dipolo permanente, só que mais forte. É uma classificação diferente, mas a natureza é a mesma, tá? E aí, uma questão muito legal é, mas professor, quando que eu posso dizer que o dipolo é muito forte? É só a gente pensar um pouquinho. Volta um pouco aqui, ó. Volta aqui. Dá uma olhada na fila de eletronegatividade. Para você formar um dipolo muito forte, você tem que ter o hidrogênio ligado com um desses 3 queridos aqui, ó. O famoso H ligado a FON. Que vocês devem ter visto na aula. Olha, pessoal, ponte de hidrogênio, H ligado a FON. Né? Por que a ponte de hidrogênio só acontece quando o H está ligado a FON? Porque só nessas situações o dipolo é muito forte. Se o H estiver ligado ao cloro, é um dipolo, mas já não é tão forte. É tudo por causa da diferença de eletronegatividade exacerbada entre o hidrogênio e esses elementos, tá? Então, moléculas como água, moléculas como álcoois, moléculas como fenóis, moléculas como ácidos carboxílicos, essas moléculas todas têm hidroxila. Aminas, amônia, são todas moléculas que trocam ponte de hidrogênio. Lá no DNA, quando vocês estudam as bases nitrogenadas, vocês ouvem falar das pontes de hidrogênio também, né? Bases púricas, fazendo 2 pontes de hidrogênio, bases pirimídicas, fazendo 3 pontos de hidrogênio. As pontes de hidrogênio no DNA, elas são feitas entre nitrogênio e hidrogênio, ou entre oxigênio e hidrogênio. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui para mostrar.
Lá vou eu procurar foto de novo. Deixa eu fechar essa porcaria aqui. Isso aqui eu não quero mais. Aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, tá mó embaçada a minha imagem aqui, mano. Aqui. Vamos mostrar umas imagenzinhas aqui, ó. Ó. Isso aqui é tudo slide do ano, né, ó. Ó. Bases nitrogenadas na molécula de DNA. Adenina com timina. 2 pontes de hidrogênio, ó. Aqui você tem a base nitrogenada, ó, com nitrogênio. E o nitrogênio aqui, ele é um polo negativo dessa molécula. Ele vai atrair o hidrogênio da molécula vizinha. Tá? Então aqui você tem uma ponte de hidrogênio, ó. E aqui a segunda ponte, ó. H ligado com O. Tá? Então a parte amina da molécula fazendo ponte de hidrogênio aqui, ó. E na CG, ó, você tem as 3 pontes de hidrogênio, tá? Que são as interações que mantêm a dupla hélice do DNA. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tem um monte de foto aqui. Vai printando, tá? Se vocês quiserem, gente. Qualquer coisa pede para voltar aí. Ó, interação entre água e álcool. Aqui a molécula de etanol. Olha a cadeia carbônica. Presta atenção que a cadeia carbônica, ela fica virada para fora da água, tá vendo? Ó? Ela foge da água. Essa parte da cadeia a gente vai chamar de hidrofóbica. Tá? Ela não interage com a água, ela interage com a hidroxila aqui, ó, do álcool. Tá? Aqui, as pontes de hidrogênio dentro do gelo, para explicar por que o gelo flutua na água, né? Quando o gelo congela, né? Não sei se vocês lembram quando a gente teve aula de termologia, que tem aquela coisa da dilatação anômala da água, que quando a água vai congelar, ela expande. Por que isso acontece? Por causa das pontes de hidrogênio. Quando a água vai congelar, ela vai assumindo a forma de um cristal para virar o gelo. E nesse cristal, as moléculas vão se afastando e vão criando espaços vazios, tá? Por causa da ponte de hidrogênio. Beleza? Deixa eu ver o que mais que eu tenho. Tensão superficial na água. Né? Todo líquido tem tensão superficial. Mas a água tem uma tensão superficial muito alta, porque a interação é ponte de hidrogênio. Para quem não sabe, a tensão superficial, gente, é uma força que as moléculas da superfície fazem, aqui, ó, como se fosse uma rede. Aqui está a patinha do bichinho, ó. Tá vendo? E aqui estão as moléculas da superfície. Elas ficam segurando a carga em cima, né? Tá? Quanto maiores forem as forças intermoleculares, maior vai ser a tensão superficial de uma substância qualquer, tá? Beleza? Deixa eu trocar aqui. Não, pera aí, aproveitar que deixa eu já mexer nisso aqui. Puta merda, acho que eu tô precisando de comprar uma câmera nova. Que bosta, cara, essa câmera. Meu Deus. Aqui. Aqui. Voltando. Aqui. Tá? Aí a gente tem uma quarta interação, que é quando um íon atrai uma molécula polar. Então, por exemplo, quando um íon sódio, por exemplo, está dissolvido na água, as moléculas de água se aproximam dele. Estou desenhando a molécula de água como se fosse um chapeuzinho, né? Por causa da geometria dela, tá? E essa parte aqui, ó, é o oxigênio da água. Ele está atraindo sódio, ó. Isso é uma interação íon-dipolo, tá? O ânion, ele é atraído também por moléculas polares. Só que aí no ânion, quem vai atrair é o polo positivo da molécula.
Você teria isso aqui, por exemplo, ó. Tá? Aqui está a atração íon dipolo. Ó, os polos positivos vão grudando no ânion. Tá? O que essas interações moleculares regulam? Né? O que eu posso explicar a partir de interação molecular? Você tem algumas coisas que você pode explicar. Por exemplo, volatilidade. Opa, peraí. Volatilidade, que é a facilidade para a substância entrar na forma de vapor, né? A volatilidade diz muito, ela vai nos revelar se as forças intermoleculares são mais fortes ou mais fracas, né? Por exemplo, o álcool é uma substância que evapora muito mais fácil que a água, numa dada temperatura. Isso tem a ver com as interações moleculares, tá? Em geral, líquidos voláteis terão interações moleculares mais fracas, tá? Outra coisa que a gente pode explicar é o ponto de ebulição. Qual é a temperatura que o líquido ferve? A temperatura que um líquido ferve também vai ser explicada a partir de interações moleculares. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui uma coisa. Vou mostrar para vocês aqui uma tabela. Aqui, não. Não. Será que tá aqui? Deixa eu ver. Taverna, não tá aqui também. Espera só um pouquinho, tá? Angular. Ah, e para variar, não tô achando. Para variar, não tô achando. Peraí. Aqui, achei. Ai, graças a Deus. Achei. Eu quero mostrar para vocês essa coisa aqui, gente. Ó, essa tabela. Essa tabela ela explica muito do que eu tô falando, ó. Dá uma olhada nessa tabela. Aqui você tem alguns compostos, tem o tipo de interação e os pontos de ebulição. Veja só como que uma força intermolecular interfere nessa história. Vamos pegar aqui moléculas parecidas. Quando eu falo moléculas parecidas, eu estou dizendo em termos de tamanho, tá? Tamanho. Tamanho. Olha só. Aqui eu tenho uma molécula de pentano, com massa molar 72 gramas por mol, e ela interage por dipolo induzido. Então, as moléculas de pentano se atraem por dipolo induzido. Essa força faz com que ela tenha um ponto de ebulição de 36,3 graus Celsius. Então, uma molécula bem volátil. Tipo, no dia de hoje, ela já está quase fervendo aqui. Né? Nós estamos uns 30 e poucos graus aqui. Tá? Agora, dá uma olhada no butanol. O butanol é um álcool. Não tem nada a ver com pentano. Mas as moléculas têm o mesmo tamanho quase, ó. Massa molar 72. Aqui, massa molar 74. Olha a diferença que uma hidroxila na molécula não vai fazer com o ponto de ebulição, gente. O álcool, ele ferve a 117 graus. O outro ferve a 36. Percebe como a hidroxila atrai a molécula fortemente uma com a outra? Percebe? Aqui você tem também, ó, para a gente poder comparar,
a diferença entre uma cetona e um ácido carboxílico. São moléculas parecidas em termos de tamanho também, ó. A cetona pesa 58 gramas por mol e o ácido carboxílico pesa 60. Só que olha a diferença do ponto de ebulição. Tá? Aqui é um dipolo permanente e aqui um dipolo, uma ponte de hidrogênio. Tá? Outra coisa que dá para perceber na tabela. Olha como o dipolo permanente é mais forte do que o induzido. Você tem uma molécula aqui bem pesada, 72, que interage por dipolo induzido. E o ponto de ebulição dela é 36. Tá? Veja que a propanona é uma molécula menor em termos de tamanho. Mesmo sendo menor, a interação dela é mais forte, ó. O ponto de ebulição dela é maior. Tá? Então, esse tipo de abordagem, né, de você olhar numa tabela e saber explicar o que torna um composto mais volátil que o outro, tá? Sempre vai passar por interação molecular. Tá? Tudo bem, gente? E uma outra coisa, antes da gente fazer as questões, que eu queria comentar é o seguinte. Voltar aqui. Aqui. Volta aqui. Ó. Além da volatilidade, além do ponto de ebulição, nós temos a solubilidade. Né? Aquela frase famosa, semelhante, dissolve semelhante. Tá? Só para a gente encerrar, eu vou mostrar para vocês o último slide, eu prometo. O último slide. Bem para o que eu quero mostrar aqui. Deixa eu só achar ele aqui, né? Ah, bosta. Peraí. Deixa eu primeiro procurar o que eu quero. Semelhante dissolve. Aqui, achei. Puta, esse slide é muito bom. Aqui. Ó. Semelhante dissolve semelhante, gente. Aqui eu tenho dois slides que vão mostrar muito bem essa história. Aqui nós temos uma molécula de álcool, tá? A molécula de álcool, ela tem uma região que pode interagir com a água, que a gente vai chamar de região hidrofílica, e tem uma região que não gosta da água, tá? Que é a região que eu vou chamar de hidrofóbica. Ah, professor, então o álcool dissolve na água, né? Sim, o álcool dissolve na água. Quando o álcool dissolve na água, o que está fazendo ele dissolver na água? A semelhança. Ou seja, a capacidade que ele tem de interagir com água por ponte de hidrogênio. Quando a gente fala que o semelhante dissolve o semelhante, o que a gente quer dizer aqui é quem faz ponte de hidrogênio gosta de solubilizar quem faz a ponte de hidrogênio. Tá? Então aqui você vê a interação hidrofílica. Tá? Beleza? Só que o álcool também dissolve na gasolina. Como é que você explica ele também dissolver na gasolina? Aqui está a imagem. Ó, aqui você tem as moléculas de gasolina, tá? É um hidrocarboneto. Quando o álcool vai para a gasolina, porque quando você compra gasolina no posto, vem álcool junto, né? O que está fazendo ele ficar dissolvido na gasolina é a interação das partes hidrofóbicas. Então, o álcool ele tem a capacidade de interagir com coisas orgânicas. Embora ele seja solúvel em água, ele tem a capacidade de dissolver em coisas orgânicas. Tá? Beleza? Que tipo de substância leva isso ao limite? O sabão. O sabão é uma substância extremamente capaz de dissolver em água e extremamente capaz de dissolver em gordura. Tá? O sabão tem essa propriedade. Aqui tem uma estrutura de um sabão, ó. Vamos ver se eu acho ele aqui. Ó. Estrutura do sabão. O sabão tem uma região polar, que vai dissolver na água, por exemplo, e tem uma região apolar,
que vai dissolver, por exemplo, na gordura por interação de dipolo induzido, tá? Então, é só tomar cuidado que essa coisa de polar dissolve polar, apolar dissolve apolar, não é tão simples assim. Uma substância polar, como álcool, por exemplo, ela pode sim se dissolver na gasolina, porque ela tem condição de fazer isso, tá? Beleza? Vamos pegar aqui umas questõezinhas para a gente fazer. Qualquer coisa me chama aqui, tá? Me intervenha, por favor. Espera aí, deixa eu trocar aqui. Vamos lá para o texto, daí a gente já faz algumas questões. Aqui, pronto. Aqui. Vamos lá, eu selecionei algumas aqui. Aqui. Vocês estão vendo, né? Enem 2012. Olha quanto tempo, hein? Vocês estavam lá no jardinzinho da infância já, né? 2012. O armazenamento de certas vitaminas no organismo apresenta grande dependência da sua solubilidade. Por exemplo, vitaminas hidrossolúveis devem ser incluídas na dieta diária, enquanto vitaminas lipossolúveis são armazenadas em quantidades suficientes para evitar doenças causadas pela sua carência. Então, eu preciso repor a vitamina hidrossolúvel. A biologia explica isso muito bem, né, gente? A vitamina hidrossolúvel, por ser hidrossolúvel, ela é eliminada pela urina. Então, você tem que repor sempre, tá? E as vitaminas lipossolúveis, não. Dentre as vitaminas apresentadas na figura, aquela que necessita de maior suplementação diária é... Eu poderia completar essa frase com a seguinte palavra: é a mais polar. É a mais polar. O que deixa uma molécula polar, gente? Átomo eletronegativo. Quanto mais átomo eletronegativo tem a molécula, maior a chance dela ser polar. Né? Vamos olhar para algumas moléculas aqui para a gente dar um ziriguidum. Ó, aqui você tem um álcool. Aqui você tem cetona. Aqui você tem hidroxilas. Uma aqui, outra aqui, outra aqui. Tá vendo? Ó? Aqui tem um oxigêniozinho perdido aqui no meio. E aqui tem um outro álcool. Então a gente percebe que todas as moléculas têm átomo eletronegativo. Só que, se você olhar para as moléculas 1, 2, 4 e 5, elas têm um átomo eletronegativo, mas elas são formadas por moléculas, por cadeias muito longas. E as cadeias carbônicas, gente, não são polares. Não são. Quanto maior a cadeia carbônica de uma estrutura, menos polar ela tende a ser. Então, essas coisas todas que vocês estão vendo, 1, 2, 4 e 5, elas devem ser pouco solúveis na água. Isso aqui deve ser pouco solúvel na água, mesmo tendo um OH, tá? Porque o tamanho da cadeia também interfere. Não adianta nada você ter um OHzinho perdido lá no meio e uma cadeia gigante, percebe? Então, aqui também, ó, uma cadeia gigante, tem os oxigêniozinhos. Essa molécula aqui, para mim, é a que é mais solúvel em água. Ela tem várias hidroxilas, e tem uma cadeia carbônica pequena. Então, provavelmente, essa molécula é a mais hidrossolúvel. Sendo a mais hidrossolúvel, é a que mais precisa de complementação diária, tá? De complementação diária. Tudo bem? Beleza? Então, 12, alternativa C. C. Tá aí. Vamos pegar outra aqui. Deixa eu escolher uma aqui. 14. Enem de 2014. O principal processo industrial utilizado na produção do fenol é a oxidação do cumeno, isopropilbenzeno. A equação mostra que esse processo envolve a formação de hidroperóxido de cumila, que em seguida
é decomposto em fenol e acetona. Fenol e acetona. Ambos usados na indústria química como precursores de moléculas. Após o processo de síntese, esses dois insumos devem ser separados para comercialização individual. Considerando as características físico-químicas dos dois insumos, o método utilizado para a separação da mistura é... Então, aqui eu tenho acetona e fenol. Tá? Os dois compostos são líquidos. Os dois compostos são líquidos. A acetona e o fenol. Eu quero separar os dois. Ele quer que a gente diga qual seria o melhor método para fazer essa separação. Super difícil a questão. Super difícil. Primeiro, por quê? Porque você tem que saber que os dois são líquidos, né? Tanto o fenol como a acetona. E, segundo, considerando que eles sejam líquidos, né? Partindo dessa premissa, a gente vai observar que o fenol, ele estabelece ponte... Peraí. O fenol, por causa da hidroxila, ele consegue estabelecer ponte de hidrogênio. E a acetona não faz ponte de hidrogênio. Não faz. Então, ela deve ter uma interação molecular mais fraca. Então, eu posso concluir aqui o seguinte: fenol é menos volátil em relação à acetona. A acetona. Então, sendo que ambos são líquidos. Sendo que ambos são líquidos. Beleza? Se os dois são líquidos e um é mais volátil do que o outro, o método mais adequado para fazer isso seria uma destilação fracionada. As interações moleculares do fenol vão fazer com que ele fique preso lá dentro do balão, né? E a acetona vai evaporar. Por que ela evapora? Porque ela tem forças intermoleculares mais frágeis, fazendo com que ela seja mais volátil. Tá? Então, alternativa E. Alternativa E. Beleza? Vamos fazer mais um. 2016. Todo ano cai uma questão. Todo ano vai cair uma interação molecular. Uma hora é sabão, uma hora é pão de ebulição, outra hora é solubilidade. Tá? Os tensoativos, mais conhecidos como sabão, detergente, são compostos capazes de interagirem com substâncias polares e apolares. A parte iônica do tensoativo interage com substância polar. E a parte lipofílica, que é a parte que gosta de gordura, né? Interage com a apolar. A estrutura orgânica de um tensoativo pode ser representada por... Então, tá aqui, ó. A parte iônica interage com água. Tá vendo que tem uma carguinha aqui, ó? Então, isso aqui interage com água. E essa outra parte aqui interage com coisas apolares. Apolares. Tá bom? Ao adicionar um tensoativo em água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Ele quer saber como é que as moléculas de tensoativo ficam quando são jogadas na água. Tá? E aí você tem os desenhos aqui. O que a gente vai tentar imaginar? Você tem a superfície da água. Então, aqui você tem água. E aqui você tem ar. Certo? E o tensoativo, ele tem uma cauda e uma cabecinha. A cabecinha interage com a água. E a cauda interage com a parte apolar, seja lá ela qual for.
Quando você jogar o composto na água, a cabecinha vai ficar dentro da água. Ó, aqui são as cabecinhas. E a parte apolar fica para fora, fugindo da água. Se a gente pudesse ver uma molécula de sabão na superfície da água, ela estaria uma parte para dentro e uma parte para fora, formando uma espécie de membrana, tá vendo? Ó? Aqui, ó. Tá? Deixa eu ver como é que ele desenhou aqui, né? Sabão, aqui a cabecinha para dentro, ó, a cabecinha para dentro da água e as perninhas dele para fora da água, tá? Cabecinha para dentro e as perninhas dele para fora. Então, nós temos a alternativa C. C. C de cebola, tá? Vamos fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Aqui. 17. Peraí. A cromatografia em papel é um método de separação que se baseia na migração diferencial dos componentes de uma mistura entre duas fases miscíveis. Os componentes da mistura são separados entre a fase estacionária e a fase móvel no movimento do papel. Deixa eu explicar para vocês o que é isso. Existe uma técnica chamada cromatografia em papel, em que você vai pegar um papel, tá? Geralmente você faz isso com papel de filtro, faz em laboratório. E aí você tem, vamos supor, você tem uma mistura de coisas. Vamos chamar essa mistura de mistura M. Você vai pegar essa mistura e colocar aqui, ó, em cima do papel. E aí você vai deixar fluir pelo papel um líquido. Você vai deixar fluir um líquido. Esse líquido que vai fluir pelo papel é chamado de fase móvel. Tá? O que esse líquido vai fazer? Esse líquido ele vai interagir com as substâncias da mistura. Só que ele vai interagir mais com algumas substâncias e menos com outras. O que vai acontecer no final? As substâncias com as quais o líquido interagir mais, ele vai arrastar ela aqui para frente. Ele vai arrastar ela para frente. As substâncias que o líquido não consegue interagir vão ficar para trás. Então, por exemplo, imagina que aqui você tem uma mistura de duas substâncias. Aqui, ó. Quando o líquido passar e arrastar, ele vai deixar uma substância aqui e outra aqui. O fato do líquido conseguir arrastar a substância vai depender das interações moleculares. Tem até uma experiência que o pessoal faz na escola, que é com caneta. Você faz assim, você pega um papel, guarda um papel de filtro, por exemplo, e faz uma mancha de caneta preta no papel. Então você pega um papel, assim, ó, corta ele na forma de um cartão, e bem na parte de baixo você faz uma mancha com a caneta preta. Aí você coloca esse papel em cima de um líquido. Só com a parte de baixo aqui, ó. Aqui está o líquido. Esse líquido ele vai tender a subir no papel. O papel vai absorvendo o líquido. E aí essa mancha aqui, ó, ela vai se fragmentar em 3, 4. Você consegue ver as cores da caneta, especificamente por conta do arraste que vai ser feito em maior quantidade para um pigmento e menor para o outro, tá? Aqui ele fala o seguinte, ó. Os componentes da amostra são separados entre a fase estacionária, que é o papel, e a fase móvel, que é o líquido. A fase estacionária consiste de celulose, que é o papel, praticamente pura, que pode absorver até 22% de água. É a água absorvida que funciona como fase estacionária líquida, que interage com a fase móvel, também líquida.
Os componentes capazes de formar interações moleculares mais fortes migram mais rapidamente. Olha lá. Os componentes capazes de formarem interações moleculares mais fortes com a fase estacionária migram mais lentamente, tá? Então, quer dizer, quanto mais ele ficar preso no papel, menos ele migra. Quanto menos ele ficar preso no papel, mais ele migra. É isso que ele está falando. Tá. Uma mistura de hexano com acetona foi utilizada como fase móvel. Fase móvel. Tá bom. Hexano e acetona, eu penso numa mistura apolar. Apolar. Então, meu líquido é apolar. Eu estou usando um líquido apolar. Tá. Considere que esse extrato contém as substâncias representadas. Então, lá dentro da minha gororoba, eu tenho essas 5 coisas aqui. Isto, 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 isto e isto. Tá? Ele quer saber qual a substância que migra mais lentamente. Qual é a substância que migra mais lentamente? A substância que migra mais lentamente é aquela que vai ficar mais presa no papel. Ele fala que o papel é feito de celulose que absorve água. Ou seja, o papel é polar. Então você tem a fase móvel, que é apolar, e a fase estacionária, que é o papel, que é polar. Puta questão difícil, né? Papel. Tá? Ele quer a substância que fica mais presa no papel. Ele quer a substância que fica mais presa no papel. A substância que vai ficar mais presa no papel é aquela que interage melhor com celulose. É aquela que tiver algum tipo de grupo que pode interagir com a celulose. Tem que ser um grupo polar. Não por acaso, o nosso querido examinador colocou só aqui essas 3 moléculas que não têm grupos funcionais. Tá vendo? Ó? Essas moléculas não têm grupos funcionais. Você tem essa molécula aqui, que tem um OH aqui na extremidade, e um outro aqui. Tá vendo? Ó? E tem essa outra molécula com um OH. Tudo bem? Como ele quer a que migra mais lentamente, é aquela que tem mais capacidade de interagir com a água. É aquela que tem mais grupos polares. Eu vou ficar com essa daqui, ó. A capsorubina, é assim que fala, acho, tá? Beleza? Que vai dar a alternativa D de doido. D de doido. Tudo bem? Super difícil a questão. Achei uma das questões mais difíceis de interação molecular, tá? Tranquilo? Beleza? Fechamos, né? O tempo já estourou aqui.